Boa tarde, estamos aqui mais uma vez para realizar mais um vídeo e nesta tarde de hoje nós vamos tratar de 3 ideias libertadoras. 3 ideias libertadoras que, se nós tomarmos como parte da nossa vida, a gente pode angariar a felicidade neste mundo, né? Sabemos que tem a felicidade deste mundo e tem outras felicidades que vai muito mais além, que transcende esse mundo, né? Mas nesse mundo aqui, se nós tomarmos em conta essas 3 ideias importantes, né, essas 3 ideias libertadoras importantes, a gente pode realmente galgar a felicidade aqui neste mundo. São ideias que já vêm de muitos tempos, né? Começou com os estoicos, né? Mas chegou até nós, né? E aí aqui a gente analisa e vê que é pertinente. Essas ideias são pertinentes. E quais são essas ideias? A número 1 é a seguinte. Nós nos preocupamos tanto com o que os outros estão pensando da gente, que a gente perde muito tempo analisando essa situação, né? E até por onde nós não perdemos somente o tempo, né? Nós perdemos a nossa paz e a nossa leveza. Então, número 1, nós temos que tomar consciência que nós não somos no centro da atenção e que nem todo mundo está pensando em nós toda hora, né? Então, as pessoas não estão pensando em nós toda hora. Nós podemos realmente participar da mente das pessoas, mas por alguns minutos, por algum tempo. Mas depois as pessoas se voltam a elas mesmas para resolver as coisas delas, né? E nós passamos despercebidos. Então, aquela ideia de nós que está todo mundo falando da gente, que está todo mundo lembrando da gente, seja bom ou ruim, essa ideia não é apta, né? As pessoas não estão pensando em nós toda hora. Então, nós não somos tão importantes assim, que até as pessoas importantes, as pessoas falam nela poucas horas, né? Então, a gente tem que tomar essa ideia. Se nós colocarmos isso na nossa consciência, a gente vive uma vida mais branda, né? Com mais leveza, porque a gente passa a se dedicar a gente e não passa a se dedicar ao que os outros estão pensando da gente. Então, coloquemos isso nas nossas ideias, nas nossas realizações, né? As pessoas não estão pensando na gente toda hora, né? Então, isso é uma ideia que nós temos que tomar consciência, porque isso nos ajuda a manter a nossa paz, a nossa leveza, tá? Segundo ponto. O segundo ponto, nós temos como ponto de partida uma situação também que engloba isso que foi falado na primeira linha, né? Na nossa primeira linha aqui. Nem todo mundo é obrigado a gostar da gente. Porque, sejamos francos, nós como seres humanos, tem pessoas que a gente também não gosta. Tem políticos que a gente não gosta, né? Tem cantores que a gente não gosta. Tem pessoas da família que a gente não gosta, tem amigos que a gente não gosta, tem colega de trabalho que a gente não gosta, tem outros que a gente gosta, né? Então, tomando como análise a vida da gente e tomando como ponto homogêneo que todos nós temos genes parecidos, advindos do início da humanidade, então nós temos que as outras pessoas também têm esses mesmos sentimentos nossos. Elas não precisam gostar de todo mundo. E, inclusive, nós estamos nesse universo de pessoas que podem não ser gostadas, né? Então, isso não é um motivo de absoluta tristeza, de absoluta pendência emocional, né? Algumas pessoas não vão gostar da gente. E está tudo bem, está tudo tranquilo, né? Nós não podemos influenciar o gosto das pessoas, né? Nós só podemos influenciar o nosso gosto. E o nosso gosto decide que algumas pessoas também, sejamos francos, algumas pessoas também nós não gostamos, né? Logicamente, se você tem uma consciência elevada, você faz por onde trabalhar para gostar de todo mundo, ser um filantropo, né? Gostar de toda a humanidade. Mas é difícil, né? É difícil. Isso aí é um processo que a gente trabalha o cotidiano para amar todas as pessoas, né? Porque isso é cristão, isso é estoico, né? Isso é filosófico. Mas, como seres humanos, a gente tem essa ideia de que, como a gente sente os nossos sentimentos, as pessoas também sentem, né?
Então, isso não tem nada demais. Aceitemos isso, que as pessoas não gostam da gente, que algumas pessoas não gostam da gente, né? Analise e vê se tem muitas pessoas que gostam de você e se tem pessoas que não gostam de você, né? E aceite plenamente, continue com leveza a sua caminhada nesse mundo. Terceiro ponto, vamos ser francos com a gente mesmo, com a nossa consciência, né? Nós podemos ser altruístas, nós podemos ser empáticos, nós podemos orar pelas pessoas, nós podemos querer o bem das pessoas, nós podemos torcer pelo sucesso das pessoas, mas sejamos francos, isso é por alguns minutos, né? Por alguns segundos, até por algumas horas, né? Além do mais, as outras coisas, nós nos preocupamos com as nossas coisas, como resolver as nossas coisas, né? Como resolver os nossos problemas, como resolver o nosso emprego, como resolver a nossa empresa, como resolver a nossa casa. Nós pensamos muito em nós, sejamos francos, nós pensamos muito em nós, né? Você não vai pensar o tempo todo nas pessoas, né? Mas você pensa nas pessoas. Você é altruísta, você quer ajudar as pessoas, você ora pelas pessoas, mas nós não pensamos o tempo todo nas pessoas. Então, é uma ideia libertadora, não é uma ideia esmagadora, você pensar sempre em você. Coloque isso no seu cotidiano, na sua consciência, que você vive com leveza. Você vai viver com leveza, né? Porque você vai aceitar que você cuida das suas coisas, né? Mas você se importa com os outros? Sim, você se importa com os outros. Nós somos humanos, nós temos emoções, né? Mas isso ocupa um pequeno espaço do nosso cotidiano, do nosso tempo, né? O restante do nosso tempo é preocupação conosco mesmo. Então, esse aspecto aí de cuidar de você mesmo, se você tomar como consciência, você vai ter uma vida tranquila, você vai ter uma leveza, né? Uma paz de espírito, né? Então, essas três coisas, né, que nós temos que nos preocupar. Nem todo mundo pensa em nós toda hora. Nós não somos o centro da atenção, né? Mas podem pensar na gente, podem falar bem ou mal da gente, mas não falam o tempo todo. Então, tiremos isso da nossa cabeça, que nós ocupamos o espaço das outras pessoas. Nós não ocupamos, né? Veja bem, a gente não pensa nas pessoas o tempo todo. Logo, elas não pensam em nós o tempo todo também, né? A gente pensa alguns minutos nas pessoas, elas pensam alguns minutos na gente, mas o tempo todo não. Segundo ponto, nem todo mundo vai gostar de mim. Tem até aquela máxima que diz, né? Até Jesus Cristo, que ressuscitava mortos, operava milagre e dava pão a quem tem fome o tempo todo, tinha gente que não gostava dele. E o que ele fazia? Orava por eles, né? Caía de joelhos e orava por eles, né? Porque você segue a sua vida com leveza, mesmo tendo pessoas que não gostam de você. Último ponto, nós fazemos as coisas para nós mesmos, né? Mesmo sendo altruístas, empáticos e amáveis e gostando de ajudar os outros, mas sejamos francos, na maioria das vezes nós cuidamos das nossas próprias coisas, dos nossos próprios problemas. E não tem nada de mais. Sigamos em frente, né, com leveza, com paz, com tranquilidade, né? E a humanidade vai continuar gostando da gente. E muito mais a consciência suprema, Deus, vai continuar gostando da gente. Ele nos fez assim, né? Esse é o nosso livre-arbítrio. Então esse é o recadinho que eu tinha nessa tarde de hoje, né? Essas três coisas importantes, três ideias libertadoras, que nós, se tomarmos como ponto de partida na nossa consciência, no nosso ser, nós vamos ser felizes bastante nesse mundo. Então, fico por aqui. Eu sou o Romualdo, eu sou psicanalista clínico, eu trabalho aqui na psicanálise, na metapsicanálise clínica, que é um espaço nosso, né? Então nós atendemos online, presencial, e você pode utilizar esse canal para entrar em contato com a gente, ok? É o YouTube, Instagram e o Facebook. Muito obrigado, tenham um excelente dia e que Deus construa coisa maravilhosa na vida de vocês.